18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. A partir de agora, hein? Você acompanha as principais notícias do dia. Vamos juntos até às 7 da noite com mais uma edição do programa 18 horas, hein? Hoje é sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. Estamos juntos novamente, Karime, mais um final de semana aí, mais uma sexta que tá chegando e mais uma sexta que tá chegando tranquila, pianinho, né? Na boa, né? Exatamente, minha gente. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, sextou. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. E tem lives pra esse fim de semana. Domingão tem uma live maravilhosa. Bacana. E nós vamos falar sobre ela no fim do programa, daqui a pouco, com a cantora Márcia Novo. Karime, quem vai para o circo hoje? Como fazer? Como ganhar aí um par de convites para curtir o circo do Marcos Frota? Galera do aplicativo Mano, é só interagir com a gente, falar a respeito das reportagens, das entrevistas, que no fim do programa vou dar para você uma cortesia, né? Um par de cortesia para quem mais se destacar aí no aplicativo Mano para conferir o espetáculo do circo Marcos Frota. Karime, vamos começar o programa de hoje aí com uma informação importante, hein? Atenção, é que a BR-174 que liga Manaus a Boa Vista vai ser interditada para o tráfego a partir de 6 horas da tarde agora, hein, Karime? 6 horas, já começou, já está interditado, 6:02, não é isso? Por conta o quê? Das cheias dos rios. Uma parte da rodovia se rompeu com a força das águas, por isso ela foi interditada pelo Departamento de Infraestrutura de Transporte, pela Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Defesa Civil também. Pois é, Carlão, a força da água do rio Anauá rompeu o asfalto da BR-147 exatamente no quilômetro 230, abrindo uma cratera e inviabilizando o tráfego no local. A rodovia precisou ser interditada para as obras de recuperação e ainda não tem prazo para o fim dos trabalhos. Daqui a pouco você vai conferir mais informações sobre a cheia aqui no estado do Amazonas. 6:02, boa noite. 18 horas. Agora nós vamos aos destaques de hoje do programa 18 horas. O Ministério Público do Amazonas apura as responsabilidades dos agentes públicos e privados, entre eles o governador do estado, que é Wilson Lima, e o secretário de Saúde, Marcelo Campelo, pela falta de oxigênio no estado em janeiro deste ano. Aumenta o número de casos de dengue no estado. Só nos primeiros meses deste ano já foram registrados 8.000 casos, 3.000 a mais do que foi registrado em todo o ano passado. E você está com a habilitação atrasada? Então aproveita que vai ter mutirão do Detran Amazonas neste sábado, em amanhã. Os detalhes na edição de hoje. E é nosso destaque também com a lentidão da vacinação contra a Covid-19. Muitas pessoas têm buscado pacotes para o chamado turismo da vacina. E já tem empresas em Manaus oferecendo pacotes para esse turismo. Olha, essas e outras informações, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição para você do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Amazonas Energia, conseguiu na justiça o direito de voltar a cortar o fornecimento de energia para consumidores residenciais que estão inadimplentes. A proibição de cortes foi definida em lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Segundo a empresa, apenas os consumidores considerados de baixa renda serão poupados. Exatamente, Carlão. A empresa distribuiu nota oficial comunicando que a lei estadual foi revogada pela Justiça e que a partir de agora volta a ser permitido o corte no fornecimento para quem está inadimplente. A repórter Júlia Gomes tem mais detalhes. Vamos conferir. De acordo com uma nota divulgada pela concessionária, a legislação que proibiu o corte no fornecimento de energia elétrica por inadimplência do consumidor durante a pandemia de Covid-19 perdeu a validade. Isso porque as leis estaduais 5.143 e 5.145, ambas de 2020, especificavam um período para vigência, no caso, durante o estado de calamidade ou emergência no estado do Amazonas, do qual o decreto não foi renovado pelo governador Wilson Lima.
e, segundo a nota da empresa, expirou em 15 de outubro do ano passado, sem prorrogação. Sendo assim, a liminar que garantiu o cumprimento das leis caiu, foi extinta. A decisão é assinada pelo juiz da 6ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho Diógenes Vidal Pessoa, publicada no último dia 18 em uma ação coletiva da Assembleia Legislativa do Amazonas para obrigar a Amazonas Energia a cumprir a legislação estadual aprovada pela Casa. Ainda de acordo com a nota, a empresa disse que segue respeitando a legislação em vigor, assim como cumpre todas as determinações judiciais, e que o corte segue vetado aos consumidores de baixa renda. A nota diz ainda que a empresa compreende e se solidariza com o momento difícil vivenciado pelos amazonenses, porém diz que os recursos gerados por meio do pagamento das faturas são vitais para a empresa continuar prestando um serviço de qualidade, realizando os investimentos necessários e a manutenção no sistema elétrico do estado. A Amazonas Energia informa ainda que não serão efetuados cortes em massa no fornecimento de energia elétrica e muito menos isso ocorrerá de forma aleatória, conforme tem sido divulgado nas redes sociais. Nós entramos em contato com a concessionária para saber como será feita a cobrança dos consumidores inadimplentes, mas até o fechamento desta reportagem eles não enviaram resposta. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, é assustadora, né? A falta de sensibilidade social da empresa Amazonas Energia, né? A empresa só pensa em lucro mesmo e esquecendo que também tem uma responsabilidade social, sim, senhora. Ser implacável contra os que hoje estão inadimplentes, sem considerar a situação de crise causada pela pandemia, em que estamos vivendo, né? O desemprego recorde, a queda na renda dos profissionais liberais, chega a ser desumano. Karime, a Amazonas Energia é uma empresa aí que presta um serviço ruim, né? Um péssimo serviço e até hoje não pagou uma multa sequer pelos apagões que causou aí pela cidade, pelo estado afora, pelos constantes cortes no fornecimento de energia e também pelas oscilações na rede de distribuição que danificam aí uma série de equipamentos. Quando poderia ser um pouco mais solidária a situação de milhares de amazonenses que estão inadimplentes, o que faz? Apela aí para a justiça para manter o seu programa de cortes, se lixando inclusive para o sofrimento das pessoas, ok? Por essas e outras que a Amazonas Energia é uma das empresas aí, né? Odiadas, digamos assim, aqui no estado, né? Exato. Podia ter um ranking, né, Carlão? As empresas mais odiadas do estado. Ela estaria no top. O primeiro ou o segundo, ou então o primeiro consecutivamente batendo aí, né? Sem dúvida. Bom, então, e ela é campeã, né, de reclamações lá no Procon. Você está ouvindo 18 horas. E a questão sobre o pedido feito pelo senador Eduardo Braga de intervenção federal na saúde do Amazonas durante o pico da pandemia movimentou a sede do governo do estado. O assunto foi levantado ontem durante o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI do Senado. Bom, e procurado pela imprensa nacional, o governador Wilson Lima se negou a responder sobre essa intervenção federal na saúde, mas negou que pediu para o governo federal não intervir no estado. Vamos ver os detalhes com Odinei Araújo. No dia 22 de abril do ano passado, quando o sistema de saúde do Amazonas colapsou pela primeira vez na pandemia da Covid-19, o presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou em contato com o governador Wilson Lima e ofereceu ajuda propondo intervenção federal na saúde. Mas, segundo reportagem do jornal Estadão, o Wilson Lima negou a ajuda e disse que estava tudo sob controle. Nesse mesmo dia, Manaus bateu recorde de mortes por Covid-19. Foram 136 sepultamentos de uma só vez, todos sepultados em vala comum, porque não dava tempo para abrir covas individuais. Nos hospitais, mais de 90% dos leitos de UTI estavam ocupados por pacientes de Covid. No dia 15 de janeiro desse ano, quando faltou oxigênio nos hospitais de Manaus, o senador Eduardo Braga pediu a intervenção federal no sistema de saúde do Amazonas. Esse caso veio à tona novamente ontem na CPI do Senado, conforme questionamento feito por Eduardo Braga. Eu pergunto, por que não foi decretada a intervenção na saúde pública do estado do Amazonas? Eu, como senador da República, fiz carta ao presidente da República pedindo a intervenção para salvar vidas, senador Omar.
diante do que nós estamos ouvindo aqui por parte do ministro da Saúde, da falta de compromisso, da falta de competência, da falta de responsabilidade. Deixou faltar oxigênio, fecharam o hospital de campanha e, lamentavelmente, não foi atendido. Dezenas de pessoas morreram em Manaus e no interior do Amazonas por falta de oxigênio. Ao ser questionado também pelo senador Randolfo Rodrigues sobre o porquê do governo federal não ter feito intervenção na saúde do Amazonas, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o presidente Jair Bolsonaro descartou intervir durante a crise do oxigênio porque, novamente, o governador Wilson Lima disse que não havia necessidade. O senador Eduardo protocolou para o senhor um pedido de intervenção federal na saúde do Amazonas. Não. O senhor falou aqui que ela não foi acatada por decisão da reunião interministerial, onde o governador foi chamado, apresentou a sua posição. Perfeito. E houve uma decisão nessa reunião de que não seria feita a intervenção. A imprensa nacional tentou ouvir o governo do Amazonas após a declaração do ex-ministro da Saúde. De acordo com o UOL, o Wilson Lima afirmou que nunca recusou qualquer tipo de ajuda relacionada a ações de enfrentamento à Covid-19. Mas ao ser questionado pela reportagem do jornal Estadão sobre a declaração do ex-ministro Pazuello de que teria recusado a intervenção na saúde, o governador do Amazonas se recusou a falar sobre o assunto. Só para entendermos melhor, diferente do que informaram alguns veículos de comunicação, o Wilson Lima não negou a informação de que pediu para não haver intervenção na saúde do estado na crise do oxigênio. O governador disse que dará declarações sobre o assunto apenas se for chamado a depor na CPI da pandemia no Senado Federal. O certo é que há um ditado popular que diz que quem cala consente, ou seja, o ato de se calar é entendido como culpa. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, é público e notório que o governador Wilson Lima recusou a intervenção do governo federal no sistema de saúde aqui do estado do Amazonas. E nós, na época, abordamos o assunto aqui no 18 horas, não é? Exatamente. Mesmo com o sistema em colapso, com pessoas morrendo nas portas dos hospitais, com o desabastecimento de oxigênio hospitalar. E o senador Eduardo Braga pedindo ao presidente Bolsonaro a intervenção na saúde do Amazonas, o governador recusou a ajuda, recusou a intervenção. E o resultado todos nós sabemos. O Amazonas é o campeão mundial no número de mortes para cada grupo de 1 milhão de habitantes em todo o mundo. Karime, sem experiência, mergulhado em denúncias de corrupção, estava claro que o governador Wilson Lima não tinha a mínima condição de liderar o enfrentamento da pandemia. Foi extremamente vaidoso e tivemos aí 13 mil pessoas mortas, muitas delas por incompetência do governador e da sua equipe na gestão da saúde. Você está ouvindo 18 horas. E hoje não tivemos reunião da CPI da pandemia, mas nem por isso a comissão deixou de ser o assunto do dia, de gerar muita polêmica e também atritos. Agora entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os senadores do Amazonas, o Omar Aziz e Eduardo Braga, Karine. Pois é, Carlão, o que aconteceu foi o seguinte: durante uma live na noite desta quinta-feira, o presidente Bolsonaro mandou um recado para os 2 senadores aqui do estado, deixando claro que está descontente com as críticas dele contra ele, né, e contra o governo dele. Bom, que para muitos foi em tom de ameaça, pediu para que os amazonenses imaginassem o estado em Manaus sem a Zona Franca de Manaus. Bom, o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, conversa ao vivo com a gente agora e explica, né, o desenrolar dessa história lá. Que situação, hein? Então, os senadores reagiram a esse recado do presidente, não foi? Exatamente, Karine. Boa noite a você, boa noite, Carlão, boa noite a todos. Algumas pessoas falam em provocação, outras pessoas falam em ameaça. A fala do presidente Jair Bolsonaro dividiu a bancada do Amazonas, mas os senadores aos quais o presidente se referiu, o senador Omar Aziz e Eduardo Braga, reagiram de forma contundente. Antes de falarmos deles, nós vamos exibir agora a fala do presidente Jair Bolsonaro no momento que ele cita a Zona Franca de Manaus, como você disse, na live de ontem, de quinta-feira no Facebook, que ele costuma fazer todas as quintas-feiras. Vamos lá. Zona Franca de Manaus. Imagine Manaus sem a Zona Franca.
Ô senador Aziz, você que fala tanto aí, né, na CPI, senador Eduardo Braga, imagine aí o estado ou Manaus sem a Zona Franca de Manaus. Aproveitando o momento aqui, mandar um abraço aí ao Coronel Menezes, que foi padrinho de casamento dele, concorreu lá à prefeitura de Manaus, teve 11%, é uma grande liderança política, né? Séria, decente, honesta, que se apresenta. Então, o estado do Amazonas aí pode ter certeza que tem boa gente, né, aí no estado que se preocupa com política e não pretende ver o barco passar, né? Ver o que acontece no seu estado e ficar calado aí. Bom, e aí você acompanhou a fala, né, do presidente Jair Bolsonaro durante a live que ele faz tradicionalmente nas quintas-feiras, falando diretamente, criticando, né, fazendo um alerta direto contra os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, que estão nos trabalhos da CPI da pandemia do Senado Federal e que, é claro, tem como foco principal apurar a responsabilidade dos atos do governo federal durante a pandemia aqui no Brasil. E aí foi direto mesmo, né? Mandou que o estado, que o povo amazonense pensasse em Manaus, no Amazonas, sem a Zona Franca de Manaus. Foi em tom de ameaça, não é, Carlos Eduardo? Eu deixo aos professores de análise de discurso essa questão, porque a gente tentar falar, afinal, o que aconteceu, o que ele quis falar, eu deixo na mão dos professores, porque ele deve saber que a Zona Franca tem amparo constitucional e tem uma emenda constitucional que foi aprovada em 2014 que estende os benefícios, os incentivos fiscais da Zona Franca até 2073. Daqui a 50 anos. Então, ele sabe disso, tanto que em 2014 ele era deputado federal e votou sim. Eu acabei de checar no sistema da Câmara dos Deputados, ou seja, ele sabe o que é e qual a importância da Zona Franca de Manaus. Essa situação toda, vou explicar para você, Karine, Carlão, e para os nossos ouvintes. O que incomodou o presidente Jair Bolsonaro foi a fala do senador Omar Aziz durante a reunião de ontem, do depoimento do ex-ministro General Pazuello, quando ele falou que o Tratkov, aquele aplicativo criado pelo governo para fazer diagnósticos automáticos de casos suspeitos de Covid, o senador Omar Aziz disse que o Tratkov o Amazonas foi usado de cobaia para a utilização do Tratkov. Essa fala do senador gerou uma indignação por parte do senador Flávio Bolsonaro, o 01 do presidente. Então, gerou uma indignação, gerou uma crítica muito grande e o presidente, no mesmo dia da reunião, aproveitou para espetar, principalmente, o senador Omar Aziz. E o senador Omar Aziz entendeu o recado, sabe dessa situação e também devolveu na mesma moeda. Hoje à tarde, ele deu uma entrevista no YouTube para o Marco Antônio Villa e deu a seguinte declaração que nós vamos ouvir agora. O presidente, quando fala em Zona Franca de Manaus, não venha ele me dizer que ele ajudou. Não ajudou em nada, absolutamente nada. Pelo contrário, medidas do governo dele têm prejudicado muito a economia nacional. E uma declaração dessa é uma coisa tão desorganizada que o presidente não mede aquilo que vai falar e o atrativo de investimento, o cara que ouve o presidente falar aquilo, ele corre no Brasil como corre no Diabo da Cruz. É o chefe da nação, tirando brincadeirinha. Está brincando com a economia que salva o Brasil, uma economia que é usada hoje em termos de preservação. É a Zona Franca que preserva a floresta no Amazonas. Nós temos 99%, 98% de floresta preservada graças a esse modelo econômico. Isso aqui, para nós, no Amazonas, é um santuário. Nós tratamos a Zona Franca e a gente reverencia quem o criou, que foi a salvação daqui, e é importante para o Brasil e para o mundo, porque a Zona Franca, a floresta amazônica, ela é brasileira, mas está a serviço do mundo. Ela não está a serviço do amazonense, não. Ela é brasileira, mas a serviço do mundo. Então, essas coisas tem que ser deixar clara. Não dá para brincar com essas coisas, não dá para brincar com ele.
Tá aí a fala do senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI da Covid-19 no Senado Federal, rebatendo a provocação do presidente Jair Bolsonaro, falando a respeito da Zona Franca de Manaus, e ele classificou como uma declaração desorganizada, não é? Carlos Eduardo, direto de Brasília, fala mais sobre a repercussão da bancada amazonense no Senado Federal a respeito da provocação do presidente da República contra a Zona Franca de Manaus. Carlos Eduardo. E temos mais repercussão. O senador Eduardo Braga, ele esteve há pouco ao vivo no Antagonista, mas não falou sobre o caso, ele falou sobre a CPI em si. Mas no Twitter, ele falou o seguinte, abre aspas, a insinuação não pode ser vista como uma ameaça aos políticos do Amazonas, e sim ao povo que já sofre com a enchente, com a pandemia, os desgovernos e agora uma ameaça ao sustento das famílias. A Zona Franca de Manaus tem garantia constitucional, além de ser patrimônio do povo amazonense e inestimável instrumento de preservação da maior floresta tropical do mundo, fecha aspas. A fala, outros parlamentares do Amazonas também se manifestaram nas redes sociais. Da bancada dos deputados, apenas o deputado federal Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara, se manifestou, colocou um vídeo. O deputado Alberto Neto, ele defendeu o presidente, e outros parlamentares, o restante, preferiu não se manifestar. Nós vamos ouvir agora o que o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, falou hoje no Twitter, nas redes sociais. Vamos ouvir. Essa conduta do presidente demonstra duas coisas. Primeiro, que ele está apavorado com o que pode ser o resultado dessa investigação. E segundo, que ele não tem compromisso com os interesses maiores do povo do Amazonas. Ora, quando o presidente ameaça a Zona Franca, ele não atinge o senador Eduardo e o senador Omar. Ele atinge os empregos de milhares de amazonenses e de manauaras. Ele atinge os negócios que fazem investimentos na cidade de Manaus. Ele atinge a receita do estado do Amazonas, que é o que paga saúde, educação, o que compra cesta básica para enfrentar a fome nesse período de pandemia e de cheia. Daí a reação do vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, a respeito da declaração do presidente Jair Bolsonaro, falando a respeito da Zona Franca de Manaus em tom de ameaça contra Omar Aziz e o senador também Eduardo Braga. Carlos Eduardo, então, Carlos Eduardo, que situação? A situação que coloca mais tempero na CPI da Covid-19. Como dizem os mineiros, ornou o angu, ornou ainda mais o angu, ou seja, deixou a situação pior do que estava, tanto para o governo quanto para o presidente. O senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI, falou hoje também na entrevista ao Marco Antônio Villa que provavelmente vai acontecer, ele vai requerer a cariação entre o ex-ministro da Saúde, general Pazuello, com o Fábio Weingarten, que é o ex-secretário de comunicação do governo, com relação à não aprovação, o que houve com a questão da compra das vacinas da Pfizer. O Fábio Weingarten falou uma coisa e disse que levou essa situação ao ex-ministro, que estava na sala presente no momento em que levou essa situação de compra da vacina da Pfizer, e o ex-ministro disse que ele não estava. Então, entre as 14 mentiras apontadas pela equipe da CPI sobre as falas do ex-ministro, ele falou 14 mentiras, respondeu 14 vezes mentiras. Uma delas é essa questão, em que coloca em contradição as falas de Weingarten e ele. Então, o presidente, senador Omar Aziz, falou que provavelmente vai acontecer uma cariação entre Fábio Weingarten e o ex-ministro, e provavelmente também com Carlos Murilo, o gerente da América Latina da Pfizer, justamente para esclarecer essa situação. E também, provavelmente, segundo ele, a gente não vai colocar oficialmente porque não foi colocado em reunião. Então foram afirmações feitas por ele hoje, que o ministro general Eduardo Pazuello vai dar depoimento à CPI novamente em uma data oportuna. É isso. Esse foi o resumo dessa sexta-feira aqui em Brasília.
Karine e Carlão. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Uma ótima noite para você. Conversamos direto de Brasília, ao vivo, com o jornalista Carlos Eduardo Matos. 6h25, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, enquanto a crise do oxigênio no estado tem sido amplamente discutida na CPI do Senado em Brasília, aqui no Amazonas, o assunto está em fase inicial de investigação sob sigilo. Exatamente. De acordo com o Ministério Público do Amazonas, a investigação, que agora colhe informações, é mantida em sigilo para preservar a própria apuração. A repórter Odiné Araújo traz mais informações. Vamos acompanhar. A portaria de instauração do inquérito que apura a crise da falta de oxigênio em Manaus foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público do Amazonas no dia 3 de maio desse ano. A investigação é para verificar de quem é a responsabilidade pela falta do produto que resultou na morte de dezenas de pessoas asfixiadas em janeiro. Entre os investigados estão o governador Wilson Lima, o secretário de Saúde, Marcelo Campelo, e a empresa White Martins, que fornece oxigênio hospitalar ao estado. Mas o inquérito civil está sendo mantido em sigilo, ou seja, ninguém pode acessar as informações. O Ministério Público do Amazonas informou às 18 horas que o sigilo é para preservar a própria investigação. A única informação obtida foi que a investigação está apenas começando e com as coletas de fatos. Para o presidente do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Carlos Santiago, o Ministério Público deve essas informações à sociedade amazonense e de forma rápida. O Ministério Público do Amazonas está devendo uma investigação rápida que aponte os responsáveis pelas mortes de amazonenses por falta de oxigênio e traga ações jurídicas contra os administradores públicos e particulares. É um caso que não pode cair no esquecimento e nem ficar refém de sistema de justiça caro e sem eficácia. Carlos Santiago ressalta que é preciso que se saiba quem é o responsável pelas mortes por asfixia aqui no Amazonas. E o culpado ou os culpados precisam ser punidos. Não importa se o crime foi cometido por autoridades municipais, estaduais ou federais. Cabe ao Ministério Público fazer investigações céleres e buscar punir os verdadeiros responsáveis. Sobre o assunto, em nota no mês passado, o governador Wilson Lima disse que continuará prestando os esclarecimentos necessários aos órgãos de controle sempre que solicitado e que desde que a White Martins avisou ao governo no dia 7 de janeiro que não tinha capacidade para atender a demanda crescente da rede de saúde pelo produto, empenhou todos os esforços para resolver a questão. O secretário Marcelo Campelo afirmou que está à disposição dos órgãos de controle e da Justiça para prestar todos os esclarecimentos. E a empresa White Martins informou que avisou com antecedência do caso ao governo do estado e que 3 dias antes do colapso em Manaus pediu apoio logístico ao Ministério da Saúde para o envio de oxigênio. Odiné Araújo para o 18 horas. 18 horas. 6h28 e ainda hoje, no 18 horas, com a lentidão da vacinação contra a Covid-19 aqui, muitas pessoas têm buscado pacotes para o chamado turismo da vacina. E já tem empresas aí em Manaus, aqui na capital, oferecendo pacotes para esse turismo. É o nosso assunto em instantes. Mix. Vamos saber, agora a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira e também madrugada de sabadão. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 58% até 94%. 6h34, boa noite. Mix. Bom, se não bastasse, a pandemia de Covid-19, a cheia dos rios estão aí batendo recorde
recordes atrás de recordes. Os amazonenses agora enfrentam a explosão do número de casos de dengue, junto com tudo aí, ó. Para se ter uma ideia, no ano passado, todo o Amazonas registrou 5.000 casos e só nos 4 primeiros meses deste ano já são mais de 8.000 casos, 3.000 casos a mais, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. É a maioria dos casos, né? A maioria dos casos notificados aqui na capital. E com o período chuvoso ainda intenso e prolongado com a cheia dos rios, é preciso redobrar os cuidados. Equipes técnicas da Fundação de Vigilância em Saúde estão monitorando e intensificando as ações de combate e controle ao mosquito transmissor aqui na capital e no interior. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas apontam que o estado já registra mais de 7.800 casos notificados de dengue de janeiro até 15 de maio, um aumento de quase 39% em comparação com o mesmo período de 2020, quando foram registrados 5.650 casos da doença. E esse aumento pode estar relacionado às cheias dos rios, tendo em vista a estação chuvosa, típica do inverno amazônico, período de maior transmissibilidade da doença, como explica o chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância em Saúde, Helder Figueira. Esse ano de 2021, a gente está observando um prolongamento desse período chuvoso, uma intensificação que talvez se dê com uma enchente histórica no estado do Amazonas, e isso também está diretamente relacionado ao número de casos. Então a gente teve um aumento importante na capital do estado, em alguns municípios do interior, e isso reforça a nossa necessidade de manter a vigilância das arboviroses, principalmente da dengue, e colaborar no sentido de fazer um monitoramento do seu quintal, da sua casa, verificando se tem algum depósito que possa estar acumulando água e servindo de criadouro para o mosquito. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde apontam que o aumento no número de casos foi identificado principalmente na capital, com um aumento de 213%, sendo 3.057 casos notificados de janeiro até a primeira quinzena de maio deste ano, contra 976 casos de dengue no mesmo período do ano passado. O recrudescimento dos casos da doença levou as equipes técnicas da Fundação de Vigilância em Saúde a intensificar as ações na capital e no interior, para dar suporte às ações de combate e controle do Aedes aegypti. Até esta sexta-feira já foram visitados pelo Programa Estadual de Combate às Arboviroses os municípios de Lábrea, Itacoatiara, Tefé e Maués. Para a próxima semana estão previstas visitas técnicas em Tabatinga, Irunepé e São Paulo de Olivença. O chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância e Saúde, Helder Figueira, ressalta que os municípios devem reforçar os cuidados preventivos à dengue, principalmente porque o período chuvoso é o período de maior risco de multiplicação do mosquito e que, em casos de sintomas, as pessoas devem procurar ajuda médica para evitar complicações e óbitos, pois já existe notificações no estado de morte causada pela dengue este ano. Se você sentir qualquer sintoma relacionado à dengue, principalmente dor atrás dos olhos, dor de cabeça intensa, manchas vermelhas pelo corpo, procure assistência médica, procure uma OBS para que seja diagnosticado corretamente e que a equipe profissional indique qual é o melhor tratamento para você nesse período. A gente lembra que dengue, infelizmente, mata. A gente já tem notificação de alguns óbitos no estado. Então, para evitar, além do problema da pandemia de Covid que a gente vive, uma intensificação do número de casos de dengue, é preciso estar vigilante a todo momento. Júlia Gomes para o 18 horas. É realmente bastante preocupante, né? O nosso estado, o Amazonas, está enfrentando aí um período de coisas negativas, né? Que deixa qualquer um aí um pouco assustado. É muitos problemas, são problemas aí, né, diversos para um só povo enfrentar de uma vez só. Mas nossa gente, nós somos guerreiros, com certeza vamos superar aí todas essas adversidades. 18 horas.
E o Amazonas não para de cair no ranking nacional de vacinação. Agora o nosso estado ocupa a 19ª colocação, com apenas 16,41% da população imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Até às 5 da tarde de hoje, o Amazonas havia aplicado 1.100.000 doses, sendo 693 pessoas receberam a primeira dose e 406.000 já tomaram as 2 doses, estão imunizadas, né, com a imunização necessária para garantir, né, uma proteção satisfatória, segundo as autoridades da saúde. Karine, mais de 8.000 profissionais da Secretaria de Estado de Educação e Desporto em 32 municípios do Amazonas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação do grupo, definida como prioritário pelo Plano Nacional de Imunização, iniciou na segunda-feira, no dia 17, no município de Irantuba, na região metropolitana de Manaus. Em Manaus, aqui na capital, a vacinação segue o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde. E os servidores das Forças de Segurança e Salvamento já podem realizar o cadastro de vacinação no site do Imuniza Manaus. O cadastro para esse grupo foi aberto ontem de manhã. Os dados vão ser usados para o planejamento das próximas etapas da campanha municipal de vacinação contra a Covid-19. Olha, com a lentidão, né, da vacina contra o novo coronavírus, muitas pessoas têm buscado pacotes para o chamado turismo da vacina. Acredite se quiserem, são pessoas que viajam para o exterior para serem imunizadas contra a doença, Karine. Isso realmente está acontecendo aqui no nosso estado. Já existem, inclusive, empresas aqui em Manaus trabalhando com pacotes de viagens específicos com esta finalidade, além de disposição e tempo. É preciso ter muito dinheiro também, né, Karine? Não é Sem dúvida. Não é só, eu quero, não. Tem como explica a repórter dinheiro. Nathalie Moraes. Conhecer os Estados Unidos sempre foi o sonho de muitos amazonenses. São museus, parques, cassinos, tudo isso sempre atraiu inúmeros visitantes ao país. O funcionário público Kenny Silva viaja para a América do Norte em junho, mas ele não vai só a passeio, não. O principal objetivo da viagem é a imunização contra o novo coronavírus. Vacina, sem dúvida. Eu estava, na verdade, com minhas férias agendadas e agora eu estou aproveitando para viajar mesmo e escolher um destino onde eu possa estar tendo essa possibilidade de ser vacinado, né? E inclui o útil agradável, digamos, né? Os pacotes de viagem para o chamado turismo da vacina nos Estados Unidos custa caro, viu? É um investimento que no mínimo custa R$25.000 por pessoa e prevê uma parada de 14 dias para a quarentena em algum país que esteja aceitando a entrada de brasileiros. Esse tipo de serviço começou a ser oferecido depois que os Estados Unidos passaram a imunizar turistas contra a Covid-19. O turismo da vacina, que é uma viagem com o objetivo de se imunizar no exterior, tem se tornado uma opção para muitos. A vacina utilizada é a Janssen, que requer a aplicação apenas de uma única dose. Atualmente, para entrar nos Estados Unidos, o turista brasileiro precisa ter um visto americano válido, fazer quarentena de 14 dias em algum país com livre entrada por lá, como México, República Dominicana ou Costa Rica, e apresentar um teste PCR negativo na hora do embarque. A agência de viagens do Albino vendeu mais de 200 pacotes só esta semana. Só no domingo e até ontem, quinta-feira, a gente já tinha vendido mais de 200 pacotes desse, né? Não existe garantia de que vai se vacinar, tem que se proteger também, porque senão vamos dizer que a pessoa seja contaminada no México. Se for contaminado lá, ela vai poder viajar para os Estados Unidos para se vacinar. Até o momento, a Organização Mundial de Saúde não proibiu esse tipo de turismo, mas demonstrou uma certa insatisfação com a prática. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Olha, essa informação agora é para você, hein, que está com a habilitação atrasada, está precisando renovar a carteira CNH, mas a data para essa renovação está longe. Então, aproveita aí que o Detran Amazonas vai fazer o segundo mutirão de renovação da CNH aqui em Manaus, Karine. Carlão, e acontece amanhã, sábado, e é justamente para tentar atender a alta demanda de carteiras de habilitação que precisam ser renovadas. Mas atenção, somente quem agendar o atendimento vai poder ser aí atendido. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O
mutirão acontece no próximo sábado, dia 22 de maio. Ao todo, 840 vagas foram disponibilizadas para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Por conta da pandemia de Covid-19, o atendimento ao público estava suspenso nos postos do Detran, o que acabou causando uma alta demanda de CNH vencidas, aguardando por renovação, como explica o gerente de habilitação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Gilberto Silva. A ação do mutirão para renovação do CNH nada mais é do que um atendimento à demanda reprimida, né, dos condutores que precisam renovar a CNH, e pensando ainda em diminuir um pouco o agendamento das pessoas que precisam renovar, nós estamos fazendo a segunda edição do mutirão para renovação de CNH neste sábado, dia 22, né? E já temos aí um grande número agendado e com certeza vai dar tudo certo. Mas atenção, somente quem agendar o atendimento exclusivo para o mutirão de sábado será atendido. O agendamento começou na última terça-feira no site do Detran Amazonas. E assim como no primeiro mutirão, o atendimento vai ser das 8 da manhã às 4 da tarde na sede do órgão, na Avenida Mário Ipiranga, na zona centro-sul da capital. Serão disponibilizados 20 guichês do setor de habilitação para o atendimento ao público, obedecendo a todas as medidas de prevenção da pandemia, como explica o gerente de habilitação do Detran. Todos que precisam fazer a renovação nesse mutirão deverão agendar pelo site do Detran, o www.detran.em.gov.br, né? E clicar lá na aba habilitação que vai se abrir para fazer um agendamento. E nós só vamos atender as pessoas que estão agendadas para evitar uma confusão, uma aglomeração de pessoas aqui na sede, né? Então as pessoas estarão agendadas, nós temos um atendimento a cada 10 minutos, nós temos 20 guichês abertos para atender essas pessoas. E essa demanda será atendida dessa forma através do agendamento. O órgão ressalta que é importante que os usuários cheguem com somente 10 minutos de antecedência do horário marcado. Não há necessidade das pessoas chegarem com um tempo maior de antecedência. E vale ainda ficar atento aos documentos necessários para a renovação da carteira de habilitação, como o RG e o comprovante de residência. Para os motoristas das categorias C, D e E, é preciso apresentar o laudo do exame toxicológico que pode ser feito nos laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito. No último sábado foi realizado o primeiro mutirão do ano para a renovação da CNH. No total de 840 pessoas agendadas, 669 compareceram ao órgão para realizar o serviço. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas tem live neste domingo, é o Eletroboi com a cantora Márcia Novo e participação de artistas de Parintins. Esse é o nosso assunto daqui a pouco, em instantes, logo depois da música. 18 horas. Economia. Então agora vamos aos indicadores econômicos de hoje. No início da tarde desta sexta-feira, o dólar comercial operava em alta de mais 1,22%, sendo comercializado a R$ 5,34. O euro também estava em alta de 0,77%, esta tarde cotado a R$ 6,50. Já a moeda virtual Bitcoin operava em baixa de menos 9,14%, cotada a R$ 200.786. O valor da arroba do boi hoje é de R$ 305,45. E aqui em Manaus, a cesta básica com 13 itens está custando em torno de R$ 65, com os seguintes alimentos: carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga. E desses alimentos, 4 tiveram maior alta em 12 meses, segundo o IBGE. O óleo de soja, o aumento foi de 80%, o arroz, a alta foi de 63%. O feijão apresentou alta de 57% e a carne teve variação de 31%. É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, considerado a inflação oficial do país, acumula alta de 6,1% nos últimos 12 meses e pode alcançar o patamar próximo de 8% já agora, no começo do segundo semestre. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, no início da tarde de hoje, operava em queda de 0,5%.
55%, atingindo 121.985,48 pontos. 18 horas. E o escândalo dos fura-filas da vacinação contra a Covid-19 aqui em Manaus tem novo capítulo. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, concluiu que cabe à Justiça do Amazonas decidir sobre questões relacionadas aos casos de fura-fila de prioridades na vacinação contra a Covid-19 aqui em Manaus. Vamos aos detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, relator do pedido na Corte Superior. O conflito de competência começou quando o Ministério Público Estadual pediu ao Tribunal de Justiça do Amazonas a prisão preventiva, cumulado o afastamento dos cargos do prefeito Davi Almeida e da secretária de Saúde do município, Chádia Frache, além do afastamento dos 10 médicos contratados como gerentes de projetos, entre eles as irmãs Isabelle e Gabriele Lins. O grupo é suspeito de ter sido contratado irregularmente e de ter furado a fila da vacinação contra o novo coronavírus. Depois da polêmica, alguns médicos pediram a exoneração dos seus cargos. Ainda assim, o tribunal entendeu que, como a vacinação segue regras do Plano Nacional de Imunização, por isso existia uma ofensa de interesse da União no caso. O pedido deveria ser analisado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Mas o TRF entendeu que não existia ofensa à União e questionou no STJ a competência do caso. Segundo o ministro, como salientado pela Procuradoria-Geral da República, os médicos foram contratados antes mesmo do início da campanha de vacinação em cargos não vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Mas ao chefe do Executivo Municipal, no caso o prefeito Davi Almeida, ele também entendeu que o desrespeito à fila de prioridades, inconsistência no cadastro e a falta de transparência entre os vacinados, apesar de configurarem conduta questionável, não resultaram prejuízo direto ao interesse, bem ou serviço da União. Por fim, o ministro citou outros casos de conflito de competência julgados pelo tribunal, nos quais a corte decidiu que a palavra final era da Justiça Estadual. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E neste domingo, dia 23, a partir das 7h30 da noite, acontece a live Eletroboi com a cantora Márcia Novo e participação de artistas de Parintins. E para falar mais sobre a live, vamos conversar com ela, cantora e compositora Márcia Novo. Muito boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo. E com vocês por aí? Tudo bem. Tudo bem, na expectativa já para esta live. Então, vamos ter os clássicos do boi, como é que vai acontecer? Vai ser exatamente isso. A gente vai reviver aí as toadas antológicas da década de 90 que fizeram muito sucesso e que deixaram muita saudade. Eu particularmente amo as toadas, só que elas estão todas repaginadas, misturando com beats eletrônicos, guitarras bem diferentes. Tá um boi novo, assim, um boi bem pop, que eu sou uma cantora pop, né? Sim. Então não poderia deixar de homenagear a minha terra também, mas misturando com a minha essência, que é pop. Ok, Márcia, a estrutura da live foi montada aí às margens do Lago Macurani, é isso? Macurani, o lago, exatamente. Bacana. Aqui no Quat Club, inclusive estamos aqui numa visita técnica. Boa. Já estou aqui em Parintins, os convidados já estão chegando também, que vão fazer participação nessa live. Quem é que vai participar contigo, Márcia? Olha, temos o Edmundo Oran, que é o apresentador do Caprichoso, a galera do Balé do Garantido Show, o pajé do Caprichoso, o Eric, vai ter também a Vanessa Alfaia, Canto da Mata, Boi Boiola, Boi Garantido e Caprichoso também vão fazer uma participação. Legal. Vai ser uma grande festa. Turmão. E vai ser à noite, às 7h30 da noite, através dos meus canais do Facebook e YouTube. A galera vai poder conferir essa live linda, com muitas surpresas, olha. Legal. Ah, isso é bom. Bom, você como neta de parintinense e tudo mais, é uma volta às raízes, não é? Totalmente. E muito inusitado também, porque a toada é um som muito cantado por homens, né?
Então a mulherada vem ganhando um espaço muito importante na toada e eu faço parte também dessa safra de mulheres bovinas e que estão a fim de fazer um som diferente. E essa live é tudo isso. Ela vai ter uma estética diferente do que a galera está acostumada a ver no boi. O som ele está misturando com batidas eletrônicas, mas também somando com a percussão orgânica do boi para a gente não perder essa coisa da raiz do som. Mas cara, tá muito especial essa live. Maravilha. Então vamos convidar a todos para acompanhar a live. Que horas, onde, como é que a gente pode acompanhar? Olha, maninho, diretamente de Parintins, vai rolar live Eletroboi, domingo às 7h30 da noite, através dos meus canais do Facebook e YouTube. É só seguir lá, Márcia Novo, e já vai esquentando, que domingão a gente vai preparar um grande espetáculo para todos vocês, diretamente de Parintins. Pronto, bacana. Combinado, então, já está marcado na agenda. Valeu, gente! Valeuzaço, linda, sucesso! Gratidão, beijo grande. Beijão. Beijo. Conversamos com a cantora e compositora Márcia Novo. 6h59, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos agora direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A CPI da pandemia no Senado foi instalada no dia 27 de abril. Na semana que vem vai fazer um mês. Desde então, aprovou 255 requerimentos e tem 343 pedidos pendentes de apreciação. Entre os requerimentos pendentes estão os que convocam o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o vice-governador Carlos Almeida Filho. A pauta de votação ainda não foi divulgada pelo presidente. O senador pelo Amazonas, que é o Omar Aziz. A crise de oxigênio que matou pacientes de Covid no estado é um dos fatos determinados de investigação da CPI. É obrigação da CPI investigar as ações do governo do estado. A comissão se reúne na quarta-feira, dia 26, para votar um conjunto de requerimentos que devem nortear os próximos passos da investigação. E não pode adiar a convocação de Wilson Lima. Afinal, a CPI foi criada para apurar as ações e omissões no enfrentamento da pandemia da Covid-19, em especial no agravamento da crise sanitária aqui no estado do Amazonas. 18 horas. Karime, tem a saideira, tem a última notícia. Exatamente, muito importante. O número de casos e mortes aproxima Amazonas de volta à fase vermelha. A Fundação de Vigilância em Saúde emitiu um alerta nesta sexta-feira, apontando um salto de 16 para 19 pontos na classificação de avaliação de risco sobre o cenário da pandemia no Amazonas. A estabilização em patamar elevado de mortes e casos nos últimos 14 dias pode representar tendência de crescimento conforme o levantamento. Caso os indicadores epidemiológicos ultrapassem os 20 pontos, o Amazonas pode deixar a fase laranja e retornar à fase vermelha, que inclui mais restrições na circulação e atividades comerciais. O Amazonas adotou a fase vermelha em pelo menos 3 ocasiões desde o início da pandemia. Karime, 7h01. Boa noite. Temos o nosso convidado para assistir ao espetáculo. Exato, pessoal que nos acompanha pelo aplicativo Mano, muito obrigada pela companhia e pela participação também. Ismael Tavares, muito obrigada pela sua participação. Você pode vir aqui em horário comercial na Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, e pegar o seu par de ingressos. Você é nosso convidado para o espetáculo do Circo Marcos Frota. É isso aí, boa noite, gente. Obrigada pela companhia, um beijo. Até amanhã, de manhã não, até segunda agora, hein? Bom final de semana, segunda às 6 da tarde estaremos de volta com você aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas.